Existem momentos na vida em que você entrega lealdade, tempo e presença, dedica seu esforço e seu coração a alguém que considera importante, e ainda assim, é tratado como se fosse facilmente substituível. Você se esforça, se doa, acredita que o outro vai valorizar, mas a realidade muitas vezes é cruel. Algumas pessoas só percebem o verdadeiro valor de alguém quando sentem a ausência. É um golpe silencioso, mas profundo, que machuca a autoestima e faz você questionar se todo o esforço valeu a pena. A verdade é que você não pode controlar o comportamento dos outros, mas pode escolher como reagir, como se posicionar e como manter a própria dignidade intacta, mesmo diante da indiferença alheia. Hoje eu quero te mostrar 8 atitudes estoicas capazes de transformar completamente a maneira como você lida com quem não te valoriza. São estratégias que restauram sua dignidade, fortalecem sua postura e elevam seu poder interior. Mas atenção! Isso não se trata de manipulação ou de tentar forçar o outro a te enxergar. Não. É sobre cultivar força emocional, construir uma mente resiliente e se tornar alguém que não depende da aprovação externa para se sentir digno. É sobre você aprender a se colocar em primeiro lugar sem perder a integridade e a reagir de forma firme, calma e estratégica diante de qualquer tentativa de desvalorização. Se você deseja se tornar emocionalmente inabalável, se preparar para qualquer tipo de rejeição e aprender a ser respeitado, mesmo sem precisar exigir atenção, já deixa o seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam entender que sua presença e dedicação têm valor e que você merece ser reconhecido. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal agora. Aqui você vai aprender a dominar a própria mente, a fortalecer o seu caráter e a se tornar alguém que ninguém consegue ignorar ou desrespeitar. Então, sem mais rodeios, vamos direto ao ponto. Prepare-se para absorver cada uma dessas 8 atitudes estoicas. Preste atenção, reflita e aplique. Porque a partir do momento em que você decide assumir o controle das suas emoções e da sua postura, nada, absolutamente nada, pode abalar o seu valor. É hora de recuperar o seu poder, mostrar quem você realmente é e mudar completamente a dinâmica com aqueles que, por ignorância ou descuido, não te enxergam como deveriam. Atitude 8. Pratique o silêncio estratégico. Muitas vezes, quando alguém nos trata mal, a primeira reação natural é responder, justificar, tentar se fazer entender ou até implorar por atenção. O outro espera exatamente isso de você. Espera uma reação. Espera que você explique suas atitudes. Espera que você corra atrás e se submeta ao jogo emocional que ele mesmo criou. Mas existe um poder profundo no silêncio consciente. E é justamente aí que reside a força de quem pratica o estoicismo. O silêncio não é fraqueza, não é omissão, não é falta de interesse. Pelo contrário, ele é uma manifestação clara de autocontrole, uma afirmação silenciosa de que você não será manipulado por provocações ou por atitudes que tentam diminuir o seu valor. Os grandes mestres do estoicismo, como Epicteto, nos ensinaram que a verdadeira sabedoria nasce do autocontrole e da capacidade de observar antes de reagir. Ele dizia que não podemos aprender nada se acreditamos que já sabemos tudo, e que nossas emoções devem ser governadas pela razão, não pelo impulso. Aplicando isso em relacionamentos e interações humanas, o silêncio se torna uma arma poderosa. Quando você para de responder provocações, de justificar sua ausência, de explicar cada passo que deu, ou de correr atrás de quem não demonstra interesse, algo inevitável acontece. Você deixa de entregar o poder que o outro tenta roubar e, sem perceber, assume o controle da própria narrativa. E o efeito disso é profundo. Quando você permanece em silêncio, firme e sereno, você deixa que o outro enfrente suas próprias dúvidas. A ausência de reação começa a corroer quem esperava poder sobre você, porque ele percebe que não tem mais controle sobre suas emoções. E essa dúvida, silenciosa e constante, é mais poderosa do que qualquer argumento ou explicação que você poderia dar. O silêncio estratégico transforma a dinâmica. Não é sobre punir, nem sobre manipular.
mas sobre se posicionar com dignidade e força interior. É um lembrete de que o verdadeiro poder não está em exigir respeito, mas em ser alguém que naturalmente inspira respeito, sem precisar provar nada a ninguém. Portanto, pratique o silêncio com intenção. Observe, respire, mantenha a calma e permita que sua postura fale por você. A ausência de reação, quando feita com consciência, é uma das maiores demonstrações de autocontrole que alguém pode ter, que ao final, você perceberá que quem realmente importa começará a valorizar sua presença, não pelo que você diz ou implora, mas simplesmente por quem você se tornou. Alguém emocionalmente inabalável, dono da própria mente e do próprio poder. Atitude 7. Pare de se explicar. Explicar demais é, na verdade, uma forma de tentar comprar validação. Quando você se esforça para justificar cada ação, cada palavra, cada ausência, acaba entregando poder a quem não está disposto a enxergar ou reconhecer seu valor. O estoicismo nos ensina que nossa energia deve ser direcionada ao que realmente podemos controlar, e não aos caprichos ou julgamentos alheios. Marco Aurélio, um dos maiores mestres desta filosofia, deixou registrado em seus escritos que devemos agir sempre com retidão, seguindo nossos princípios, e não nos desgastar com aquilo que não depende de nós. Em outras palavras, sua atenção e suas explicações não devem ser moedas de troca para quem já decidiu não compreender ou valorizar você. Quem já tomou a decisão de não te entender ou de ignorar sua importância, dificilmente será convencido por argumentos, justificativas ou longas explicações. O esforço para se fazer compreender torna-se então inútil e ainda desgasta sua energia emocional. Por isso, parar de se defender não é apenas um ato de prudência, mas uma demonstração poderosa de força interior. Quando você se coloca em silêncio, sem tentar provar nada, você transmite algo que ninguém pode falsificar: confiança em si mesmo, alto valor e maturidade. Essa postura silenciosa mostra que você não precisa da aprovação de ninguém para se sentir digno, e é justamente aí que reside o impacto real. A maturidade silenciosa, o autocontrole, costuma incomodar muito mais do que qualquer discussão acalorada. Quem esperava que você se justificasse, que se explicasse, que se dobrasse diante da indiferença ou da crítica, se depara com algo inesperado. Você está firme, sereno e inabalável, sem levantar a voz, sem argumentar, sem se submeter, apenas vivendo sua verdade, seguindo seus princípios e mantendo sua dignidade intacta. É essa postura que, com o tempo, muda completamente a dinâmica entre você e aqueles que não te valorizam. Portanto, a próxima vez que sentir vontade de se explicar, lembre-se, não é arrogância se reservar, não é indiferença se manter firme, e não é fraqueza se recusar a justificar sua vida para quem não está disposto a enxergar. Parar de se explicar é um passo essencial para se tornar emocionalmente inabalável, para assumir o controle da própria narrativa e para mostrar, sem precisar dizer uma palavra, que sua força não depende da aprovação de ninguém. Atitude 6. Foque no seu crescimento. Nada abala mais uma pessoa do que ver alguém prosperando sem depender dela, sem precisar de sua aprovação ou atenção. Essa é uma das verdades mais poderosas sobre relacionamentos e interações humanas. Quando você direciona sua energia para si mesmo, para o seu próprio desenvolvimento, você se torna inatingível. O estoicismo nos ensina a concentrar forças apenas naquilo que está sob nosso controle e o que realmente depende de você: seu tempo, seu foco, sua disciplina, suas atitudes, seu crescimento interior. Tudo o que não está sob seu domínio, opiniões alheias, julgamentos injustos, tentativas de desvalorização, não merece sua energia. Então, em vez de gastar horas tentando provar seu valor para quem não está disposto a enxergá-lo, direcione essa energia para cuidar da sua saúde, fortalecer seu corpo e sua mente, aprimorar suas habilidades, investir em projetos que importam e alimentar sua evolução intelectual e emocional. Cada pequeno passo de autodesenvolvimento é uma vitória silenciosa, um movimento estratégico que não apenas transforma sua vida, mas também muda a percepção daqueles que observam de fora.
Enquanto o outro esperava dependência, ansiedade ou súplicas, você constrói independência. Enquanto esperavam que você se desgastasse emocionalmente, você está fortalecendo sua autoestima e ampliando seu poder interior. Esse foco no próprio crescimento não é arrogância, é alto valor. É assumir que sua vida e sua evolução não dependem da aprovação de ninguém. É se tornar alguém que inspira respeito sem precisar exigir nada. E mais importante, é perceber que quando você se concentra em crescer, prosperar e se tornar melhor, o impacto sobre os outros é inevitável. Eles sentirão a diferença, perceberão sua força silenciosa e começarão a entender que você não está à disposição de ninguém, mas sim à frente de sua própria vida. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, quero que faça algo agora. Comenta: eu escolho crescer. Quero saber quem realmente está comprometido com sua evolução, quem não vai permitir que a indiferença alheia ou a desvalorização o detenham. Porque no final das contas, o poder mais transformador que existe não está em mudar os outros, mas em mudar a si mesmo. Crescer, evoluir e se tornar alguém emocionalmente inabalável. Essa é a verdadeira liberdade. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 5. Imponha limites sem culpa. Aprender a dizer não é uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver. Muitas pessoas confundem limites com egoísmo ou frieza, mas na verdade, eles são a expressão máxima de autocontrole, autodisciplina e respeito próprio. Dizer não significa rejeitar alguém por maldade. Significa proteger sua energia, seu tempo e sua dignidade. É um não firme, consciente, direcionado a situações que tentam tirar você do seu centro, seja desrespeito, migalhas emocionais, cobranças injustas ou manipulações disfarçadas de afeto. Quando você aprende a impor limites sem culpa, você estabelece que sua presença e sua atenção não são bens infinitos que podem ser explorados. No estoicismo, os limites são sinais de força, não de fraqueza. Eles mostram que você entende seu próprio valor e que não permitirá que outros ditem as regras da sua vida. Quando você estabelece fronteiras claras, quem estava acostumado ao seu acesso ilimitado começa a perceber, muitas vezes de forma imediata, que perdeu privilégios. E essa percepção provoca impacto. A mesma pessoa que antes se aproveitava da sua paciência ou da sua disponibilidade, agora precisa se adaptar, refletir e, em muitos casos, respeitar. E só gera mudanças na dinâmica de qualquer relacionamento ou interação, porque você deixa claro, sem precisar explicar demais, que não é mais alguém que se submete facilmente às vontades alheias. E o efeito vai além do que os outros sentem. Ele transforma você internamente. Estabelecer limites fortalece sua confiança, sua autoestima e sua capacidade de tomar decisões sem medo ou culpa. Você aprende a dizer não, sem se justificar, sem esperar aprovação, apenas com a convicção de que está cuidando de si mesmo. Limites bem colocados funcionam como barreiras protetoras, garantindo que sua energia emocional seja preservada para o que realmente importa: seu crescimento, seu bem-estar e suas relações que verdadeiramente agregam valor. Portanto, comece hoje. Identifique onde você tem cedido demais, onde sua paciência e boa vontade foram exploradas, e imponha limites firmes, conscientes e sem culpa. A liberdade que você ganha ao fazer isso é imediata, e a mudança na percepção do outro é inevitável. Lembre-se,
Impor limites não é egoísmo, é poder, é dignidade. É a base para se tornar emocionalmente inabalável e dominar a própria vida, sem depender da aprovação ou da atenção de quem não te valoriza. Atitude 4. Seja gentil, mas distante. Uma das posturas mais poderosas que você pode adotar é simples. Continue educado, continue respeitoso, mas esteja indisponível emocionalmente para aqueles que não valorizam sua presença. Não se trata de ódio, de rancor ou de drama. Não se trata de criar conflitos ou se vingar de quem falhou em reconhecer seu valor. Trata-se de autocontrole, de dignidade e de assertividade silenciosa. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensinava que a virtude está no equilíbrio. É exatamente isso que essa atitude representa: equilíbrio entre gentileza e firmeza, entre educação e proteção de si mesmo. Quando você mantém essa postura, trata com respeito, mas mantém distância, você transmite uma mensagem clara, sem precisar levantar a voz ou se justificar. Não guardo rancor, mas também não dou mais acesso. É uma mensagem poderosa porque, ao mesmo tempo, demonstra maturidade emocional e autocontrole. Você não está reagindo a provocações, não está se desgastando com quem não se importa, mas está mostrando que seus limites existem, que seu tempo e sua energia têm valor. Esse tipo de comportamento silencioso costuma confundir aqueles que esperavam que você fosse manipulável, que se desgastasse ou que se submetesse às expectativas deles. E o impacto vai além da percepção alheia. Ele transforma você internamente. Quando você pratica a gentileza combinada com a distância, fortalece sua autoestima, desenvolve controle sobre suas emoções e cria um escudo contra manipulações e drama desnecessário. Essa postura elegante e estratégica permite que você se envolva apenas em relações que realmente agregam valor à sua vida, enquanto preserva sua energia para o que importa: crescimento pessoal, equilíbrio emocional e bem-estar. Portanto, aprenda a caminhar pela vida com essa combinação: respeitoso, educado, mas emocionalmente discreto quando necessário. Não é frieza, não é indiferença sem razão. É sabedoria, é força silenciosa. E aos poucos, você perceberá que essa postura confunde, desarma e, acima de tudo, eleva sua posição dentro de qualquer dinâmica social. É um gesto de poder sutil, que comunica mais do que palavras jamais poderiam. Ao ser gentil, mas distante, você protege sua energia e demonstra, de maneira inequívoca, que ninguém tem acesso irrestrito à sua vida emocional. Atitude 3. Torne-se imperturbável diante das críticas. Críticas vazias, comentários maliciosos e julgamentos injustos muitas vezes têm um objetivo claro: desestabilizar você emocionalmente, provocar reações e colocar dúvidas em sua mente. Mas, como ensinava Epicteto, não são os fatos em si que nos perturbam. O que realmente causa sofrimento é a interpretação que damos a esses fatos. Quando alguém tenta te atingir com palavras, ataques ou julgamentos, você tem uma escolha: reagir impulsivamente e entregar seu equilíbrio emocional, ou permanecer firme, calmo e inabalável. A decisão de não se perturbar diante das críticas é uma das manifestações mais poderosas de força interior que você pode cultivar. Quando você deixa de reagir emocionalmente às provocações, a crítica perde completamente sua força. Ela deixa de ser uma arma e se transforma em ruído irrelevante, porque seu estado emocional não depende do que o outro pensa ou fala. Essa calma constante, essa serenidade diante do julgamento alheio, é um sinal claro de superioridade emocional. Mostra que você não é movido por opiniões externas e que nada fora de você pode ditar sua paz interior. É exatamente isso que confunde e desespera quem esperava manipular você. Perceber que suas tentativas de controle, suas provocações e suas críticas não têm mais efeito. Tornar-se imperturbável não significa se tornar frio ou indiferente. Pelo contrário, é cultivar equilíbrio e autocontrole, mantendo sua integridade e seus valores intactos, independentemente do que ocorre ao redor. É observar, compreender e escolher conscientemente onde você investe sua energia.
Quanto mais você pratica essa postura, mais forte se torna emocionalmente, mais difícil é ser manipulado e mais claro fica para os outros que você não é alguém que se deixa abalar facilmente. Portanto, lembre-se, críticas nunca definem seu valor. Elas só têm poder se você permitir. Ao manter a calma, o autocontrole e a serenidade, você envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Você é inabalável. Nada e ninguém pode derrubar sua paz interior. E, ironicamente, é exatamente essa imperturbabilidade que transforma você em alguém respeitado, admirado e até temido. Não pela agressividade, mas pelo domínio absoluto sobre suas próprias emoções e reações. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 2. Mantenha sua dignidade mesmo sozinho. Sua postura, seu comportamento e sua força não podem depender da presença de uma plateia ou da aprovação de outras pessoas. A verdadeira força não se revela nos momentos em que todos estão olhando, nos aplausos, nos elogios ou na validação externa. Ela se manifesta quando ninguém está observando, quando você está sozinho, sem testemunhas, e mesmo assim escolhe agir com integridade, disciplina e autocuidado. É nesse silêncio, nessa solitude consciente, que você constrói sua autossuficiência e consolida seu poder interior. Manter a dignidade quando ninguém está olhando é o teste mais difícil e também o mais revelador do seu verdadeiro caráter. Quando você se mantém firme, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem suporte, algo poderoso acontece. Aqueles que esperavam sua queda começam a perceber que você nunca precisou deles para permanecer íntegro. Eles esperavam ver fraqueza, dependência ou descontrole, mas encontram alguém que é capaz de sustentar sua postura com calma, foco e resiliência. Essa constância silenciosa, essa força que não se curva diante da ausência de atenção ou da indiferença alheia, transmite uma mensagem ainda mais forte do que qualquer palavra. Você não depende da aprovação de ninguém. Você é completo por si mesmo, e sua dignidade não é negociável. E é exatamente essa demonstração silenciosa que provoca o arrependimento mais profundo, não através de confrontos ou acusações, mas pela percepção de quem deixou de valorizar sua presença. Quando você permanece íntegro, disciplinado e autoconsciente na solidão, você ensina uma lição poderosa. A força real não está em impressionar ou agradar, mas em sustentar seu próprio valor, independentemente das circunstâncias. A verdadeira autossuficiência se manifesta quando ninguém pode te derrubar. E isso incomoda, desarma e provoca reflexão em quem esperava controlar você ou subestimá-lo. Portanto, não espere aprovação externa para se manter digno. Exercite sua disciplina, cuide de si mesmo, siga seus princípios e sustente sua integridade, mesmo quando estiver sozinho. Esse é o tipo de força que ninguém consegue apagar. Essa é a força que transforma você em alguém verdadeiramente impenetrável, alguém que permanece firme em qualquer situação e que silenciosamente mostra que a própria presença e a própria dignidade não dependem de ninguém. Quem duvidou inevitavelmente sentirá o peso do arrependimento silencioso, e no final, essa é a vitória mais poderosa que existe. Atitude 1. Seja emocionalmente autossuficiente. Essa é a base de todas as outras atitudes que vamos abordar. Sem autossuficiência emocional, todo esforço em impor limites, manter dignidade ou permanecer imperturbável perde parte do seu impacto. Ser emocionalmente autossuficiente
Significa que sua paz interior não depende da aprovação, da atenção ou da validação de ninguém. Significa que você construiu dentro de si mesmo uma fortaleza que ninguém pode invadir, independentemente do que aconteça ao seu redor. Epicteto reforçava esse ponto. A felicidade depende exclusivamente de nós, não das circunstâncias, não das opiniões alheias, não de quem nos cerca. Ela nasce do entendimento profundo de que você é responsável pelo seu estado emocional e pelo seu bem-estar. Quando você internaliza essa verdade, a vida começa a mudar. Você deixa de implorar por atenção, de se humilhar diante de quem não reconhece seu valor, de tentar negociar sua dignidade em busca de aceitação. Você percebe que cada palavra de aprovação que você desejava, cada gesto de reconhecimento que esperava, não define quem você é. Você se torna completo por si mesmo. E essa autossuficiência não é apenas uma sensação interna, é algo que transparece em cada ação, em cada postura, em cada decisão. Quem tenta te manipular, quem esperava que você se deixasse abalar emocionalmente, percebe imediatamente que perdeu o controle sobre você, e é nesse momento que o verdadeiro impacto se revela. Quando alguém percebe que não consegue mais influenciar suas emoções, que não consegue mais desestabilizar você, começa a perceber o valor que antes ignorava. Essa percepção não vem de palavras, não vem de confrontos, mas da constância silenciosa da sua força emocional. É uma lição poderosa, discreta e inevitável. Ninguém pode subestimar quem domina a própria mente. Ser emocionalmente autossuficiente é mais do que força, é liberdade, é poder silencioso, é a certeza de que você é suficiente por si mesmo e que sua paz, sua integridade e sua dignidade não podem ser retiradas por ninguém. Portanto, comece por aqui. Fortaleça sua autossuficiência emocional. Aprenda a se bastar, a controlar suas reações, a proteger sua mente e suas emoções. Quando você se torna completo por si mesmo, tudo muda. Você se torna respeitado, admirado e, acima de tudo, inabalável. E, silenciosamente, aqueles que não reconheceram seu valor antes, perceberão tarde demais o poder que sempre esteve dentro de você. Essas foram as 8 atitudes estoicas que podem restaurar seu poder, fortalecer sua postura e transformar completamente a forma como você se posiciona diante de quem não te valoriza. Cada uma delas é uma ferramenta de autodomínio, uma estratégia de força silenciosa que não depende de aprovação, manipulação ou reação emocional. Elas não apenas mudam a forma como os outros te enxergam, mas principalmente moldam a maneira como você se vê, garantindo que sua autoestima, sua dignidade e sua integridade permaneçam intactas, independentemente das circunstâncias externas. É um convite a assumir controle total sobre sua mente, suas emoções e sua vida. Agora quero que você reflita seriamente. Entre essas 8 atitudes, qual delas você mais precisa aplicar hoje? Qual delas vai começar a mudar a dinâmica dos seus relacionamentos e a maneira como você se posiciona no mundo? Escreve aqui embaixo nos comentários. Quero ver quem realmente está comprometido em assumir o próprio poder e se tornar emocionalmente inabalável. A reflexão não termina aqui. É na prática diária que você transforma conhecimento em força real. Se este conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like. Esse gesto simples ajuda o canal a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam desenvolver mentalidade forte, controle emocional e independência emocional. E se ainda não faz parte da comunidade, se inscreve agora mesmo e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos sobre domínio emocional, estoicismo prático e estratégias para se tornar inabalável. Aqui, você vai aprender a construir força interior real, aquela que ninguém pode tirar. E não esquece, compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um amigo, um familiar, ou até você mesmo se lembrar de alguém que precisa reconhecer o próprio valor e parar de depender da aprovação alheia. Espalhar esse conhecimento é também uma forma de consolidar sua própria prática. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, lembre-se de algo simples, mas poderoso.
Seja firme, seja racional, seja inabalável. Essa é a essência da verdadeira força interior e está ao seu alcance todos os dias.